CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Às 8 minutos em Campo Grande, nós estamos recebendo nos estúdios da CBN o vereador Eduardo Romero, que veio hoje aqui visitar a gente. Vereador, obrigado pela gentileza de aceitar o convite e falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade a todos os ouvintes do CBN Campo Grande e dizer, Otávio, que é sempre um orgulho poder participar do programa da CBN, porque a gente sabe o alcance, a seriedade e, acima de tudo, o compromisso com tudo que acontece na cidade, não só no campo político, mas também no campo de entretenimento, no campo de informação como um todo. E quem tem informação está à frente. É verdade. E o senhor é, acima de tudo, um ciclista. Hoje é o Dia Internacional do Ciclista. A gente que acompanha seu trabalho, que acompanha o senhor nas redes sociais, sabe, o senhor gosta de pedalar. E é bom, né? Segunda-feira é bom pra gente falar de saúde, né? É bom pra gente falar para as pessoas reassumirem aquele compromisso de começar o regime segunda-feira. E pedalar é importante, né? Segunda-feira sempre é o dia das promessas, né? É quando se começa as novas ações, né? Mas é uma data muito importante, né? O Dia Internacional do Ciclismo, ele traz uma reflexão sobre como é que as cidades estão, Otávio, se preparando para essa modalidade que é fundamental, chamada de transporte alternativo, que hoje ela traz benefícios tanto para a saúde de quem pedala, mas também para a saúde pública como um todo. Você tendo mais pessoas pedalando numa cidade, você tem menos pessoas com problemas enfrentando as filas dos postos de saúde e dos hospitais. Vamos falar de mobilidade, então. Como é que está a nossa capital? Olha, Campo Grande tem tido um desafio muito grande. Nós temos hoje cerca de, para cada 2 habitantes, um veículo na rua. A cidade cresceu, é muita gente e muito veículo, muito né? Veículo, é verdade. Você vê que é o seguinte, há alguns anos atrás, você poderia sair de qualquer ponto da cidade e se locomover em 15, 20 minutos. Hoje, muitas vezes, você leva esse tempo para sair da sua garagem e pegar a principal do seu bairro, né? Por aí. E aí a gente precisa encontrar alternativas. alternativas. Para a CBN foi muito bom, vereador, devo dizer, porque todo mundo no carro, no trânsito, ouvindo notícia, ouvindo a nossa entrevista, né? É bom por um lado, mas para a questão da mobilidade, não. E aí a gente sente falta de ter ciclovias nessa capital. O grande problema é que às vezes o cara começa ouvindo ali no trânsito, e aí quando ele começa a estressar, ele vai mudando. Aí complica, né? A gente precisa conciliar, né, essa situação toda. Agora, é importante porque os meios de comunicação, em especial a CBN, ela ajuda muito a dizer como é que está o trânsito na cidade, né? Quais são os caminhos que estão funcionando mais ou menos complicados. Com relação à questão do meio ambiente, nós temos, quanto mais bicicleta na rua, não precisa, Otávio, ser necessariamente nas ciclovias. Essa é uma grande discussão que a gente faz. A ciclovia, ela é sim um ponto importante e alternativo para garantir a segurança do ciclista. Mas o que mais garante a segurança do ciclista é o respeito no próprio trânsito. Se o motorista, se o motociclista, se o pedestre, se o ciclista assumem suas responsabilidades e entende que a rua não é para um único veículo, mas para todos, isso já muda bastante. Então a gente pode trabalhar com vias alternativas, né? As ciclofaixas, as ciclorotas, a faixa compartilhada. Né? Cultural, né? E lembrar que, assim, o maior tem que cuidar do menor, sempre, né? Mas em termos de ciclovia, Campo Grande hoje tem mais de 90 quilômetros de ciclovias, ainda carecendo de interligação entre elas. Nós aprovamos no plano diretor e no orçamento deste ano essa emenda dessas ciclovias, ou seja, a interligação que falta. São cerca de 8 quilômetros para interligar as ciclovias já existentes. E tem uma lei federal que é muito bacana, que ela diz que é o seguinte: toda nova grande avenida que for implementada com recurso federal, ela precisa contemplar a ciclovia no seu plano. Isso ajuda bastante. Bom demais. Vamos falar agora de uma... A gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de saúde, e aí tem uma outra questão que é interessante também, que diz respeito ao projeto de desconto no IPTU aqui da capital, vereador. O IPTU ecológico, ele começa a ser ampliado. O senhor acaba de me informar aqui que virou lei a questão de quem produz energia solar na sua casa, na sua residência, também vai gozar de um descontozinho no IPTU. Explica pra gente. Exatamente. Nós tivemos até a oportunidade, o ano passado, de estar aqui também na CBN falando de um seminário, né, que foi organizado para discutir sobre energia solar em Campo Grande, os benefícios. O que aquilo gerou? Então, esse seminário ele gerou muitas informações técnicas e científicas e trouxe experiências de outras cidades, como Palmas, por exemplo, no Tocantins, que hoje está tendo aí o conceito de cidade solar, né, em termos de incentivos, de benefícios. O que a gente conseguiu a partir desse seminário, Otávio, foi criar a alteração em 2 leis. Uma proposta do PRODES, que ainda está em discussão, e, ao mesmo tempo, a alteração na lei do IPTU ecológico, que essa já foi aprovada pela Câmara na sessão da quinta-feira passada. O que é exatamente isso? A lei do IPTU ecológico, ela já era uma lei mais antiga, que pode dar até 10% de desconto no IPTU, fora o desconto de pontualidade que a pessoa tem, né? Então, conforme as soluções ambientais que essa pessoa adota na sua residência,
ela soma pontos e chega até 10% de desconto. O que nós conseguimos foi incluir nessa pontuação a questão da energia solar. Antes só tinha o aquecedor solar, que já é uma tecnologia que está ultrapassada, quase ninguém usa mais. Hoje você tem, por conta do Estado, você tem um incentivo de isenção de ICMS até 2028. Governo federal, linha específica de financiamento, onde o próprio equipamento é a garantia deste financiamento, o que não tinha antes, né? Então você tem nos bancos públicos e em bancos privados linhas específicas de financiamento para projetos de energia solar. E no município, isenção de IPTU, podendo chegar até 10% conforme a pontuação de acordo com a lei. São formas que o poder público encontra de incentivar para que a energia alternativa possa funcionar. Nós temos um problema muito grande no Brasil, que é a geração de energia com hidrelétricas. Nós sabemos que é um sistema que já tem mostrado fragilidade, não dá para ficar ampliando mais só por energia hidrelétrica, uma vez que a gente tem um potencial solar imenso. Alternativo, né? Você tem na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, isso já está muito avançado e o preço também já está bem baixo. Aqui no Brasil a gente ainda inicia, está caminhando, está engatinhando, mas o importante é que hajam esses incentivos. Tem tido avanços, né? E é importante lembrar que o nosso potencial solar é 40% maior que o da Alemanha. Pois é, ou seja, a gente tem muito mais sol, com condições de gerar muito mais energia, e a gente precisa avançar nisso. Os últimos 10 anos, avançou muito. A gente tem que reconhecer isso. Realmente deu uma barateada nos equipamentos. Ainda não é o preço ideal, mas já barateou bastante. Hoje você já consegue... Pode ter linha de financiamento também, já é importante. Hoje você consegue viabilizar um projeto para uma casa que consome aí uma média de, entre aspas, um valor de R$200 de conta de energia elétrica, transformar isso em financiamento com energia solar já é possível, e esse investimento pode ser pago entre 3 e 5 anos, o retorno dele. Ou seja, compensa. E a durabilidade aí de 15 a 20 anos, isso é importante. Sem contar o benefício ambiental, né? Você tem muitos resultados positivos. Incalculável. Você falou do PRODES, que é o Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Social aqui de Campo Grande. Está sendo revisado, né? Como é que está essa situação? Está sendo revisado. Nós temos, desde 2013, a Câmara Municipal tem batido o pé com uma discussão muito séria. Qual é a intenção da lei do PRODES? A lei do PRODES é aquela lei que pode conceder tanto isenção de ISS, de IPTU, como doação diária nos polos industriais para atrair investimentos. O empresário, seja ele pequeno ou grande, para fazer aqui a sua produção, gerar emprego e renda para a cidade. Mas ela precisa ser adequada, porque ela é uma lei que já tem aí, desde 95, ela já tem alguns anos de existência e ela não foi adequada para a realidade. Quando você fala de patrimônio público, doação de uma área ou isenção de IPTU, você não está falando da vontade de uma gestão, você está falando de um patrimônio que é de toda a coletividade. Então precisa ter regras claras e transparentes. A Câmara vem falando bastante sobre isso, né? Tem aprovado alguns projetos. Infelizmente, tem alguns que têm dado problema. Recentemente, a gente viu aí uma empresa que faliu e os bens, a área que tinha sido doada pela prefeitura para gerar emprego e renda foi incorporada ao patrimônio e foi tomada pela justiça para pagar a dívida trabalhista. Absurdo. Isso não pode acontecer. Na sexta-feira passada, nós tivemos na Câmara Municipal, capitaneada pela Comissão de Indústria e Comércio, presidida pela vereadora Darlene Campos, a audiência pública para debater a reforma da lei do PRODES. E foi muito produtiva, porque os segmentos estiveram presentes, deram sugestões, sindicatos, empresariados, consultores, o poder público e a sociedade representada, e deram várias sugestões de alterações para a lei. Nós encaminhamos pela Comissão de Finanças e Orçamento um documento com mais de 14 propostas, né, apresentando ponto a ponto delas, entre elas, por exemplo, a questão de doação diária. Hoje, você doa uma área, em 5 anos a empresa vira proprietária. Nós entendemos que esse prazo deveria ser de 10 anos. Ou até não doar, fazer uma cedência, enquanto a empresa estiver funcionando, ela tem a área para usufruto, mas não necessariamente incorporar o patrimônio. Mas é uma discussão que está sendo avançada. E uma outra proposta foi, dentro da própria lei do PRODES, entrar como pontuação a questão da adoção de energia solar. As empresas que no seu projeto incorporam a energia solar, elas também têm uma pontuação diferente. Então são essas revisões que estão sendo feitas, é uma competência do Executivo, é a Prefeitura que tem que reunir esse material, reformular a lei e mandar para a Câmara, e a Câmara discute e aprova as mudanças. Perfeito. O senhor é presidente da Comissão de Orçamento lá da Câmara Municipal. O Executivo já sinalizou algo aí a respeito do reajuste, vereador, dos servidores do município? Como é que está esse bate-papo? Apesar de estar na Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, a gente participa pouco das negociações salariais diretamente, né? Quem faz o debate mais ampliado é o próprio Executivo com os sindicatos e as categorias dos funcionários públicos em forma geral. Mas, evidentemente, que chega tudo para a Câmara, porque uma vez que é discutido e acordado entre os sindicatos e a Prefeitura, vai para a Câmara o projeto para que a gente aprove esse projeto ou não. Sempre a Câmara é o mediador desse processo, né? Até o momento, ainda a gente não está discutindo índices específicos, mas a gente tem sido procurado por vários segmentos, por vários sindicatos e associações, levando as suas demandas para que a gente possa mediar junto ao Poder Municipal. O que o Poder Municipal até agora tem dito para a gente
é que vai fazer o seu esforço para que pelo menos a inflação seja coberta e que consiga dar algum aumento significativo. Mas de concreto a gente ainda não tem como falar desses números, uma vez que a Secretaria de Fazenda e Controle de Receita não passou para a gente essas negociações. E uma vez que o processo de conversação está começando agora, né? Vereador Eduardo Romero, o senhor é jornalista também. Eu não posso deixar de uma visita ilustre de um vereador à CBN e perguntar para o senhor. Nós estamos num período pré-eleitoral. Como é que estão lá no Legislativo e o senhor mesmo? Como é que o senhor avalia, como vereador, como parlamentar que é, como jornalista, esse processo eleitoral de 2020, que já começou, por mais que alguns políticos usem o subterfúgio e dizer, não é hora de dizer sobre isso, é hora sim. As pessoas precisam compreender que esse debate ele é diário. Muitos políticos dizem, não, temos que falar de política todo dia. E quando você fala de eleição, para evitar, teoricamente, se envolver, alguém fala, não é hora disso. É hora sim. Como é que o senhor está vendo e avaliando 2020, esse processo todo, as disputas, os nomes que estão surgindo? Como é que a Câmara e o senhor, particularmente, avalia? Concordo com você que é hora sempre de falar de política, né? A gente tem que parar com essa mania de achar que política é um assunto que não pode ser tocado sempre. Não, tem que falar todo real. Dia, né? Até porque interfere na vida da gente de todas as maneiras, né? Exatamente. E como já dizia alguns pensadores antigos, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Exatamente. Né? Então a coisa vai acontecer. Vamos estimular isso, né? Porque senão fica uma coisa meio assim, bom, o João falou que não é hora de falar de política, não vamos falar. Não, temos que falar. Precisa falar assim. É evidente que você tem que ter os cuidados de assuntos porque tem a legislação específica, né? Bom, 2020, Otávio, tem se mostrado como um grande desafio para todos os partidos políticos. 2020 vai ser o primeiro ano de uma eleição com regras muito diferentes da história da política brasileira, né? Você terá uma eleição onde os partidos terão que ter chapa pura no legislativo, ou a gente chama de proporcional, né? Significa que, por exemplo, vamos pegar o teu partido? A Rede não vai poder, por exemplo, se aliar a um outro partido para poder fazer mais votos, fazer mais vereadores. Isso. 2016, a Rede e o PV foram juntos PV. numa coligação. Isso. Né? Esse ano não pode. Elegeram quantos vereadores? Nós elegemos só um vereador. Só um vereador. Mas se não tivessem juntados, não tinha eleito nenhum. Entendi. Porque a matemática política, ela é o quê? Você tem o chamado quociente eleitoral. O que significa? Você pega o número de votos válidos, divide esse número de votos pelo número de cadeiras. Campo Grande são 29 vereadores. Então, tem 400 mil votos válidos. Qual é o quociente? Você divide... O ano passado, a eleição passada foi cerca de 13.800. Tá. Ou seja, essa juntada de candidatos tem que ter 13.800 votos para direito a uma cadeira. Aí o mais votado nesse grupo ocupa essa primeira cadeira. Essa é a matemática. Tá. Antes você fazia isso com o agrupamento de partidos, a chamada coligação. Então, Rede e PV, por exemplo, se coligaram, fizeram os seus 13.800, tem direito a uma vaga. Quem foi mais votado? Foi o Eduardo Romero. Eduardo Romero assume a cadeira. Tá. Esse ano não. A Rede vai ter que sair sozinha, o PV tem que sair sozinho e todos os partidos têm que sair sozinho. PSDB sai sozinho, DEM sai sozinho, MDB, PSDB, todo mundo, cada um sozinho. Cada PT, um com o seu próprio time. Tá. Né? E aí, assim, para fechar essa matemática vai pesar um pouco mais. Por quê? Como é que você junta hoje uma chapa, você tem direito de dobrar o número de cadeiras. São 29 vagas, então você multiplica por 2, 58. Você pode lançar até 58 candidatos por partido. O problema é que as pessoas estão participando pouco dos partidos. E aí, as pessoas querem ir para os partidos que têm estruturas já garantidas. Nem todo partido tem fundo partidário. Por exemplo, a Rede não tem fundo partidário, não tem tempo de TV. Isso se torna um pouco dificultoso para você angariar mais pessoas para esse partido. Você tem que olhar para outra forma, né? Porque não vai ter estrutura financeira para garantir a eleição nesse aspecto. Então isso tem mexido muito com os partidos em composições. Quem vem, quem não vem, como é que é, quem não é, qual é o time, né? Ou seja, a chance de você ter num partido só 7, 8 eleitos como foram nas eleições anteriores vai ser um pouco delicada. Ou vai concentrar todo mundo num partido, ou em 2 ou em 3, ou você vai esparramar demais. Esse é o desafio. Depois tem um aspecto. Você não pode coligar, olha que interessante, você não pode coligar na proporcional, mas pode coligar na majoritária. Exemplo, um candidato X a prefeito, ele pode juntar todos os partidos que queiram estar com ele, apoiando ele a candidatura de prefeito. Como sempre foi. Só não vai poder coligar a proporcional para vereador. Mas para prefeito pode. Né? Dificultou para os interessados em se tornar vereador e para os prefeitos não mudou nada, né? Para os prefeitos não. Né? Agora sim, para os partidos gerou um pouco mais de desconforto no sentido do que vinha acontecendo antes. Porém, é um processo que vai ser experimentado e que eu acho que pode dar um bom resultado também. Né? Agora, como é que estão as movimentações dos partidos? Os partidos estão fazendo suas convenções, elegendo seus diretórios, organizando. A regra está clara, até o dia 29 desse mês agora, não pode mais criar
diretório provisória, tem que ser diretório real, ou seja, você já dá o cargo para esses componentes dos diretórios por um ano, né? Então, isso antes você criava provisória e o partido ia controlando, não tem mais jeito, né? A democracia é isso, ela vai se fazendo com experimentações. Né? Crescimento constante. Vereador, volte mais vezes à CBN. Obrigado mesmo pela sua presença aqui conosco nessa segunda-feira. Otávio, eu que agradeço a oportunidade. Deixo aqui meu abraço para o Estevão Congro também, para toda a equipe da CBN, e dizer que para Campo Grande é muito bom a gente ter uma rádio com o perfil de vocês, com o comprometimento de vocês, e a gente também está à disposição na Câmara no que precisarem. Muito obrigado. Colega jornalista e vereador aqui de Campo Grande, Eduardo Romero, da Rede, falando ao vivo às 9h23:35. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação.